Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho aí, nós vamos dar continuidade ao estudo da álgebra, vendo um pouquinho sobre monômios, vamos ver alguns conceitos, vamos ver o que são monômios e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre onde os monômios se encaixam dentro da matéria de expressões algébricas que nós estamos estudando, né? Nós vimos um pouquinho sobre o que são expressões algébricas e nós vimos sobre valor numérico. Então vamos ver agora sobre o que são monômios. Vamos lá para o nosso caderninho aqui, estamos monômios. Então, o que é um monômio, gente? Monômio vai ser um termo algébrico, tá? Que esteja composto somente de multiplicações e que tenha letras, pode ter ou pode não ter letras, mas o conceito de monômio é aquele que tem um número, né, um coeficiente multiplicado por uma variável, uma letra aí, tá? Sendo que a letra pode ou não ser opcional, né? O número a gente sabe que sempre vai ter, tá? Então, a ideia do monômio é que seja pautado, gente, pela a ideia de produto, tá? Então, o produto de dois ou mais termos matemáticos, né, termos algébricos matemáticos, é o que vai definir o nosso monômio, tá? Então, isso é muito, muito importante. Por que, professor, isso é importante? Porque se eu tiver uma divisão, uma letra, um número dividido por uma letra, isso vai ser um monômio? Não. Se eu tiver uma letra mais um número, isso vai ser um monômio? Não. O que pauta, né, o que diz o que é monômio ou o que não é, são as multiplicações, tá? E beleza. Então, professor, são multiplicações que dizem que são monômios. Beleza, professor. O que pauta que são monômios ou não são as multiplicações, né? Então, a partir disso, a gente vai ter as partes, tá? De um monômio. Quais são essas partes de um monômio, tá? O monômio ele vai ser dividido em duas partes. Os números, que a gente vai chamar de coeficientes, e outro, as letras, que a gente vai chamar de parte literal. Então, basicamente, todo monômio ele é composto por essas duas coisas, letras e números. Os números a gente chama de coeficiente e as letras a gente vai chamar de parte literal. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tiver o monômio 2x, tá? Isto é um monômio por quê? Porque é duas vezes o número x. Então aqui nós temos somente um produto de dois termos algébricos e isso caracteriza um monômio. Então o monômio 2x, o que a gente tem aqui? Ele é dividido basicamente pelo número 2, que é o que a gente vai chamar de coeficiente. Então o número 2 é o nosso coeficiente. E nós temos a letra x, tá? Essa letra x é a nossa parte literal. Parte literal. Então, basicamente, os nossos monômios são divididos nessas duas coisas. E o nosso próximo, professor? O nosso próximo monômio que nós temos aqui é o 3x ao quadrado. 3x, 3x vezes y ao quadrado. Então, como que nós temos? Nós temos que o 3 é o nosso coeficiente e o x, y elevado a 2 é a nossa parte literal, tá? Vamos abreviar aí colocando C para coeficiente e PL para parte literal. E se eu tiver esse outro último monômio aqui? WZ. Professor, você disse que o monômio tem que ter uma parte literal, ou seja, tem que ter um número e tem que ter uma letra. Esse aqui só tem letra, então isso aqui não é monômio. Não, isto é um monômio. Por quê? Ah, só tem letra. Mas o que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, gente. Só tem letra, mas isso aqui na verdade é uma vezes o W vezes o Z. Ou seja, né? B não. Z. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso coeficiente, tá? Vai ser o número 1, que é a letra que acompanha essa nossa expressão algébrica. E a nossa parte literal aqui vai ser o W, o Z, tá? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver uma letra, só letras, a parte, o coeficiente vai ser sempre o número 1, tá? Beleza, pessoal? E a nossa parte literal vai ser o WZ. Um último exemplo que eu vou colocar aqui pra gente é o seguinte. Professor, e se eu tiver só o número 4, por exemplo? Número 4, número 2, 3, 8.
menos 10, menos 20, menos 8,3 ou menos 2/3, tanto faz, tá? Que seja um número, fração ou não. Qual que é o coeficiente deste resultado e qual é a sua parte literal, tá? O coeficiente, como não temos letra, tá? Não temos nenhuma letra explícita, então a gente diz que não tem coeficiente. Ou seja, eu não tenho letra, então não tem como ter coeficiente. E parte literal, professor? Tem uai. Se tem o número 4, a nossa... Oh, desculpa, gente. O nosso coeficiente é o 4, tá? E a nossa parte literal é que não tem. Então, é uma expressão algébrica onde o nosso coeficiente é o número 4 e a nossa parte literal não possui. Certo? Vamos lá. Professor, para que eu tenho essa ideia de monômios, de parte literal e tal, de coeficiente? Temos o seguinte, para a gente fazer algumas operações entre monômios, a gente vai precisar definir esses monômios que sejam iguais, ou melhor, mais que iguais, eles são semelhantes e a gente vai tentar entender a diferença deles, tá? Então vamos ver o que são semelhança, tá, de monômios. O que são semelhanças de monômios? Gente, dois monômios eles vão ser semelhantes se eles tiverem a mesma parte literal, tá? Então o que define dois monômios semelhantes é que eles tenham a mesma parte literal, ou seja, se um tem x e o outro também, tem a mesma parte literal, são semelhantes. Se um tem y e o outro também, tem a mesma parte literal, são semelhantes. Se um tem xy e o outro também tem xy, também são semelhantes, porque as partes literais deles são iguais, tá? Ou seja, os nossos exemplos aqui, ó, 3xy e 2/5 xy. Se eles têm a mesma parte literal, a gente diz que esses monômios são semelhantes, tá? Isso é muito importante para fazer as operações entre monômios, especialmente na operação de adição e subtração. O nosso próximo exemplo aqui nós temos 0,5 a elevado a 3, b elevado a 2, né? Então, a representação disso aqui seria 0,5 a elevado a 3, b elevado a 2. E a outra representação nós temos 10a. Então, nós temos 10a elevado a 3 vezes b elevado a 2. As nossas partes literais elas são iguais, ou seja, elas são semelhantes. Então, aqui eu tenho a elevado a 3, b elevado a 2. Aqui eu também tenho a elevado a 3, b elevado a 2. Significa o que, professor? Se eu quiser somar esses dois, eu somaria o 0,5 e o 10 e repetiria as letras, que é justamente o que a gente vai ver agora, tá? Para fazer operações com monômios, especialmente a nossa primeira operação que a gente vai ver nessa semana, é a ideia de adição. Professor, como é que a gente soma dois monômios? Para somarmos dois monômios, nós somamos os seus coeficientes e repetimos as partes literais, ou seja, nós só podemos somar monômios que sejam semelhantes. Só posso somar x com x, y com y, z com z, xy com xy, yz com yz, ab com ab. Eu não posso somar x com y, então quer dizer que 2x mais 3y, por exemplo, não é 5xy, eu não posso somar esses números, tá? Então, para somar monômios, nós temos que repetir a sua parte literal e somar os seus coeficientes. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, se eu tenho 2mn mais 14mn mais 5mn, o que eu vou fazer com esta operação? Aqui eu tenho mn, esta é a minha parte literal, eu tenho mn aqui, também é a minha parte literal, e aqui eu tenho mn também, de novo, é 5, é a minha parte literal. O que eu vou fazer? A gente repete a parte literal, tá? Então repete o m vezes n, independente deles estarem muito repetidos ou mais repetidos que os outros números. E agora, os coeficientes, nós fazemos as operações indicadas. Então, eu tenho 2 mais 14 mais 5, né? Então, 2 mais 14 dá 16. 16 mais 5 vai ser 21. Então, a resposta da nossa, do nosso exercício é 21mn, beleza? O próximo exemplo que nós temos é o seguinte, se eu tenho 2,5x ao quadrado y mais 1,5x ao quadrado y mais 0,5x ao quadrado y, ou seja, todos os nossos números têm x ao quadrado 2y. Então a gente repete, tá? Então x ao quadrado 2y
Isso a gente não tem como mudar, vamos repetir. O que a gente tem como mudar? O número. Então vamos somar o 2,5 mais 1,5, né? Que vai dar 4 redondos menos 0,5 vai dar 3,5 x ao quadrado vezes 2y, beleza? Como a nossa ideia aqui é uma mais simples e tal, a resposta pode ser exatamente essa. Se você simplificar, se você tiver mudado para fração ou fazer de alguma outra forma, também pode fazer sem problema nenhum, beleza? O nosso próximo que nós temos é 3 meios CD ao cubo menos 1 meio CD ao cubo mais 5 meios CD ao quadrado. Como que a gente resolve? Resolve repetindo a nossa parte literal, ou seja, CD ao cubo. E agora nós vamos somar os números, vamos somar aqui embaixo todos eles, porque são frações, né? Então frações é um pouco mais difícil da gente tentar fazer de cabeça. Vamos fazer aqui, ó, na nossa expressão. Então eu tenho 3 meios menos 1 meio mais 5 meios. Tá? 5 meios. Mais 5 meios. Esta é a nossa votação, né? Então eu tenho aqui para somar esses três, como que a gente vai fazer? 3 meios menos 1 meio mais 5 meios. Como todos têm o sobre 2, então a gente só repete o meio, né? E faz a operação. 3 menos 1 dá 2, 2 mais 5 vai dar 7. Então a nossa resposta é 7 meios. Quer dizer o quê? Quer dizer que a minha expressão é 7 meios CD elevado a 3, tá? Então a parte literal a gente repete e faz a operação somente com os monômios, beleza? Nossa última matéria da noite é sobre o grau de um monômio, tá? Qual que é a ideia de o grau de um monômio? O grau de um monômio nada mais é do que a somatória dos expoentes das partes literais, né? Então as partes literais, as letras, a gente soma e este é o nosso... essa é a nossa... isso que nós vamos fazer, nós vamos somar os expoentes das letras, né? Isso é o nosso grau de um monômio, gente. Então vamos lá. O grau de um monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Então a nossa parte literal aqui do nosso primeiro exemplo é x elevado a 2, ou seja, o nosso monômio é 5x ao quadrado. E então significa o quê? Que é a nossa parte literal e nós temos os nossos coeficientes, tá? A nossa parte literal aqui é x ao quadrado e o nosso coeficiente é o número 5. Aqui agora, menos 2xy ao quadrado. A nossa parte literal é o menos 2 e o nosso coeficiente é o xy elevado a 2. E o último que nós temos é o número 24, tá? Qual que é o grau do monômio 24? Então nós temos que o grau do monômio 24 é 0, tá? Não tem nenhuma letra, então não teremos graus, então ele é 0, tá? E a parte literal do número 24... a gente sabe que é o próprio número 24, então esta é a nossa parte literal. Beleza, pessoal? Então nós temos esta como a nossa matéria aí, a introdução da matéria de monômios, para tentar entender um pouquinho o que são monômios e tal. E aí fica a dica para vocês. Professor, não entendi o que você explicou aqui agora. Não tem problema, você pode pausar, voltar, assistir o vídeo do YouTube diversas vezes para tentar entender, ou mandar mensagem lá no nosso Zap. Toda segunda-feira de 9 às 11 da manhã nós estamos no Google Meet com o link lá da plataforma de vocês podem entrar e tal, tirar dúvidas de mim, ter uma aula um pouco mais descontraída e depois nós temos a nossa construção dos monômios aí um pouco mais sério e tal. Nós temos que verificar isso aí dentro das nossas atividades, beleza? Então, espero que tenham gostado, pessoal. É isso aí, um beijão a todos e até a nossa próxima aula.